João, capítulo 8. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, redarguidos da consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos até aos últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te, e não peques mais. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Disseram-lhe, pois, os fariseus: Tu testificas de ti mesmo, o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes: Ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. E se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu, e o Pai que me enviou. E na vossa lei está também escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Disseram-lhe, pois: Onde está teu Pai? Jesus respondeu: Não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Estas palavras disse Jesus no lugar do tesouro, ensinando no templo. E ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Eu retiro-me, e buscar-me-eis, e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, não podeis vós vir. Diziam, pois, os judeus: Porventura quererá matar-se a si mesmo? Pois diz: Para onde eu vou, não podeis vir. E dizia-lhes: Vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Disseram-lhe, pois: Quem és tu?
Jesus lhes disse: Isso mesmo que já desde o princípio vos disse. Muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro. Eu o que dele tenho ouvido, isso falo ao mundo. Mas não entenderam que ele lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus: Quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como meu Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dizendo estas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: Somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu Pai, e vós fazeis o que também vistes junto de vosso Pai. Responderam e disseram-lhe: Nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes: Se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, homem que vos tem dito a verdade de Deus, que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isto. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois: Nós não somos nascidos de prostituição, temos um pai, que é Deus. Disse-lhe, pois, Jesus: Se Deus fosse o vosso pai, certamente me amaríeis, porque eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Porque, por não poderdes ouvir a minha palavra, vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas, porque vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: Não dizemos nós bem que és samaritano e que tens demônio? Jesus respondeu: Eu não tenho demônio. Antes honro a meu Pai, e vós me desonrais. Eu não busco a minha glória, há quem a busque e julgue. Em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Disseram-lhe, pois, os judeus: Agora conhecemos que tens demônio. Morreu Abraão,
e os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte. És tu maior do que nosso pai Abraão, que morreu? E também os profetas morreram? Quem te fazes tu ser? Jesus respondeu: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é vosso Deus. E vós não o conheceis, mas eu conheço-o. E se disser que o não conheço, serei mentiroso como vós. Mas conheço-o e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu-o, e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. João, capítulo 8. Aqui o Espírito apresenta-nos o que Jesus é em si próprio e o que ele é em presença dos homens, pondo-os assim à prova, de modo que, rejeitando-o, eles rejeitam-se a si próprios e apresentam-se reprovados. Mas examinemos este capítulo mais detalhadamente. Sempre o mesmo contraste com o judaísmo. Trazem uma mulher, culpada, sem dúvida alguma. A iniquidade dos judeus apresenta ao Senhor para o confundir. Se ele a condenasse, não era um salvador. Não fazia mais do que cumprir a lei. Mas se a deixasse ir, desprezava ou desconhecia a lei. Por muito maldosa que fosse, a tentativa não deixava de ser hábil. Mas que vale a habilidade do homem em presença de Deus, que sonda mentes e corações? O Senhor deixa-os comprometerem-se completamente no seu cometimento, não lhes respondendo logo. Provavelmente eles julgaram-no preso no laço que lhe tinham armado. Finalmente ele diz-lhe: aquele de entre vós que estiver sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Condenados pelas suas próprias consciências, sem justiça e sem fé, eles deixam o lugar da sua confusão, separam-se uns dos outros, cada qual preocupado consigo mesmo, com seu caráter, e não com a sua consciência, e afastam-se daquele que os tinha convencido, afastando-se em primeiro lugar os que tinham mais idade e maior reputação a conservar. Que triste quadro! E que poderosa palavra do Senhor! Jesus e a mulher ficam sós. Quem poderá permanecer na presença do Senhor sem convicção de culpabilidade? A respeito da mulher, cuja culpabilidade era reconhecida, o Senhor não ultrapassa a posição em que a sua relação com o judaísmo o colocava, exceto no que concernia a conservação dos direitos que se ligavam à sua pessoa, como vindo em graça. Ele não pronuncia aqui, como em Lucas 7, o perdão absoluto e a salvação. Os que tinham acusado a mulher não tinham podido condená-la. Ele não quer condená-la e manda-a em paz, dizendo-lhe: vai e não peques mais. Não é, portanto, a graça da salvação que o Senhor mostra aqui. Não julga,
porque não veio para julgar. Mas a eficácia do perdão não é o tema dos capítulos que estudamos. É a glória da pessoa do próprio Senhor em contraste com tudo o que é legal. Ele é a luz, pelo poder da sua palavra. Por esta palavra, ele tinha operado como luz nas consciências daqueles que tinham trazido a mulher, porque essa palavra era a luz. Mas isto não representa toda a verdade incerta neste capítulo. Vindo ao mundo, ele era a luz. Capítulo 1, de 4 a 10. Ora era a vida que era a luz dos homens, e não numa lei que exigia e condenava, ou que prometia a vida se observassem os seus preceitos. Era a própria vida que estava lá, na pessoa do Filho de Deus, o Verbo, e esta vida era a luz dos homens, convencia-os e talvez os julgasse, mas fazia-o como luz. Por isso o Senhor diz aqui, em contraste com a lei, traída por aqueles que tinham recuado perante a luz: Eu sou a luz do mundo, e não apenas dos judeus. Neste evangelho temos o que Cristo é essencialmente na sua pessoa, seja como Deus, o Filho vindo do Pai, ou como Filho do homem, e não o que Deus era nas suas dispensações especiais para com os judeus. Ele era assim o objeto da fé na sua pessoa e não nas suas relações dispensacionais. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Verso 12. Mas era nele, na sua pessoa, que essa luz se encontrava. E ele podia prestar testemunho de si próprio, porque embora ele fosse um homem no mundo, sabia de onde vinha e para onde ia. Ele era o filho que vinha do Pai e para lá voltava. Ele tinha conhecimento e consciência disso. Por isso seu testemunho não era o de um homem interessado, de modo que se pudesse hesitar em dar-lhe crédito. Ele tinha, para demonstrar que era bem o homem que afirmava ser, o testemunho do Filho. O seu próprio testemunho e o testemunho do Pai. Se os judeus o tivessem conhecido, a ele, teriam conhecido o Pai. E apesar de um tal testemunho, ninguém pôs mão nele, ninguém o prendeu. É que ainda não tinha chegado a sua hora. Todavia, ele não esperava senão isso mesmo, porque a oposição dos judeus a Deus era certa e conhecida do Senhor. Ela é claramente expressa nos versos 19 a 24. Se os judeus não crescem, morreriam no seu pecado. Não obstante, o Senhor anuncia-lhes que eles saberiam bem que era Ele, o Messias, o Filho de Deus, quando, depois de rejeitado, fosse levantado na cruz. Tendo então tomado uma posição muito diferente como Salvador rejeitado, pelo povo e desconhecido do mundo. Então, quando ele já se não apresentasse como Messias, eles conheceriam que era bem ele, o Filho, e que ele lhes falava da parte do Pai. Dizendo Jesus estas coisas, muitos creram nele. Verso 30. Mas o Senhor declara-lhes o efeito da fé. E essa declaração faz sobressair, com uma precisão terrível, a verdadeira condição dos judeus. Em primeiro lugar, ele declara-lhes que a verdade os libertaria, e que se o Filho, que é a verdade, os libertasse, eles seriam verdadeiramente livres. A verdade liberta moralmente perante Deus. O Filho, em virtude dos seus direitos naturais e de herança na casa, colocá-los-ia em liberdade, de acordo com esses direitos, e isso no poder da vida divina vinda do alto. O Filho de Deus, como, com grande poder, a sua ressurreição
o demonstrou. É nisto que se encontrava a verdadeira libertação. Picados por serem tidos por escravos, irritados por essa ideia que o seu orgulho não suportava, os judeus pretendem ser livres e nunca terem sido servos de ninguém. Na sua resposta, o Senhor mostra-lhes que, cometendo o pecado, se é escravo do pecado. Ora, o fato de serem judeus e, por consequência, estarem sob a lei, colocava-os na posição de servos. E assim como servos, eles seriam despedidos da casa, enquanto que o filho ali tinha direitos inalienáveis. Ele era da própria casa e ali habitava para sempre. Estar sob a lei ou sob o pecado é a mesma coisa para um filho de Adão. É escravo. É o que o apóstolo Paulo nos diz em Romanos e com o qual se poderá comparar os capítulos 7 e 8 da mesma epístola e Gálatas 4 e 5. Por outro lado, os judeus não eram nem real nem moralmente perante Deus os filhos de Abraão, embora o fossem segundo a carne, porque procuravam matar a Jesus. Não eram filhos de Deus. Se o fossem, teriam amado a Jesus, que vinha de Deus. Eles eram filhos do diabo e satisfaziam aos seus desejos. Note-se aqui que compreender o sentido da palavra é o melhor meio de apanhar o alcance das palavras. Não se aprende a definição das palavras para compreender as coisas. Aprendem-se as coisas primeiro e só depois é que o sentido das palavras se torna evidente. Aquele que sabe o que é a regeneração compreende o que o Senhor diz quando fala da necessidade de se ser nascido de novo. Os judeus começam desde então a lutar contra o testemunho do Senhor, por sentirem que ele se fazia maior do que todos aqueles sobre os quais eles se apoiavam. Passam a zombar dele e escarnecê-lo por causa das suas palavras. E, devido à oposição deles, o Senhor é levado a explicar-se mais claramente ainda, até a frase: Abraão alegrou-se por ver o meu dia, viu-o e regozijou-se. E os judeus aplicaram esta frase à sua idade como homem. Então Jesus afirma-lhes categoricamente que é aquele que se chama Eu Sou, nome supremo de Deus. Diz-lhes que é o próprio Deus, aquele que eles pretendiam conhecer como tendo se revelado ele próprio na sarça ardente. Maravilhosa revelação esta. Homem desprezado, rejeitado. O desprezado e rejeitado dos homens, contestado, atacado, maltratado, era o próprio Deus que se encontrava lá. Que feito! Que extraordinária mudança! Que revelação para aqueles que o conhecem ou que o conhecem! Que estado de alma esse de o terem rejeitado? E rejeitado porque o coração deles era oposto a tudo que ele era, porque ele não deixará nunca de se manifestar. Que sublime pensamento, que tenha sido o próprio Deus, a própria bondade a manifestar-se neste mundo. Como tudo se apaga perante ele. A lei, o homem, os seus raciocínios, tudo. Tudo depende necessariamente desse grande feito, que Deus esteve neste mundo e graças lhe sejam dadas. Esse Deus é um Deus salvador, e é devido aos sofrimentos de Cristo que nós possuímos a certeza de um tal conhecimento. E note-se ainda como a supressão das dispensações formais de Deus se opera pela revelação dele próprio, introduzindo assim uma bênção infinitamente maior. Mas aqui o Salvador apresenta-se como a testemunha. Ele é a palavra, o Verbo feito carne, o Filho de Deus, mas sempre o Verbo, o próprio Deus.
Na narrativa que se encontra no princípio do capítulo, ele dirige o seu testemunho à consciência. Ele é a palavra que sonda e que convence. No verso 18, presta testemunho juntamente com o Pai. No verso 26, declara que aquele que o enviou é verdadeiro e que as coisas que dele recebeu, essas diz ao mundo. De resto, o Pai estava com ele. Pela sua palavra se conhecia a verdade e a verdade libertava. Versos 32 a 33. Versos 47 e 51. As suas palavras são as palavras de Deus. A sua palavra, sendo guardada, preserva da morte. No verso 58 vimos que é o próprio Deus, o Eterno, a quem os pais conheceram, que fala. A oposição resultava do fato de a sua palavra ser a palavra da verdade. Verso 45. Os opositores eram do diabo. Ele era homicida, desde o princípio. E eles seguiam-no. Como a verdade era a fonte da vida, o que caracterizava o inimigo era que ele não habitava na verdade. Nele não há verdade alguma. Ele é o pai e a fonte de toda mentira, de modo que, se a mentira se faz ouvir, é um dos seus que a profere. O pecado era a escravidão, e estava-se nessa escravidão estando sob a lei. A verdade, ou seja, o próprio Filho, libertava. Ora, os judeus eram inimigos, filhos do diabo, e faziam as obras do diabo, não crendo naquilo que Cristo dizia, porque ele dizia a verdade. E nenhum milagre foi realizado nessa ocasião, por causa da incredulidade deles. O que o capítulo nos apresenta é o poder da palavra, e a palavra viva é o próprio Deus. Rejeitado pelos homens, ele é, por assim dizer, forçado a proclamar toda a verdade, a revelar-se. Oculto e ao mesmo tempo manifestado como estava na carne. Oculto quanto à sua glória, manifestado quanto a tudo aquilo que ele é na sua pessoa e na sua graça. Já estão disponíveis para leitura os comentários do Novo Testamento e do Antigo Testamento de João Nelson Darby. Estão nos formatos de livro, e-book, também aplicativo para o celular Android. Visite o nosso site www.palavrasdoevangelho.com.